Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Nessa edição do Diário Entrevista, a gente recebe a médica Débora Bossi, especialista em alergia e imunologia, para conversar e conhecer um pouco mais sobre essa especialidade. Bom, gostaria primeiro de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio hoje, Débora, para a gente poder conversar um pouco, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite por vir aqui um pouquinho para falar sobre a especialidade. Imagina. Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber como você chegou nessa especialidade, né? Ela não é assim tão comum, né? O que te despertou interesse? Na verdade, assim, após eu me formar, eu comecei a trabalhar muito na parte da clínica, né? Que a alergia e imunologia é uma especialidade dentro da clínica médica. E é uma especialidade que ela abrange tanto crianças quanto adultos. Eu gosto muito de trabalhar com criança também, então é uma área que me despertou interesse. Na nossa região tem muitos casos de alergia, a gente sabe, por conta do nosso clima, agora no frio aumenta muito os quadros alérgicos. E aí é ainda uma área que tem muita carência de profissional aqui na nossa região, então acho que foi importante essa escolha por isso também. Uhum. Bom, essa área ela envolve tanto a alergia mesmo quanto a imunidade, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco como que, né, o nosso sistema imunológico ele tem um papel, né, nesses processos alérgicos. Sem dúvidas. Quando a gente pensa no nosso sistema imunológico, a gente precisa pensar em todo o papel que ele desempenha, tanto para combater as doenças que realmente vão nos atingir, que podem trazer um malefício para o nosso corpo. E também no caso das alergias, que muitas vezes o nosso corpo entende alguma proteína, algum alérgeno, alguma substância que de maneira geral não faz mal para a maioria das pessoas, mas para aquela pessoa que tem alergia, ele sente como se fosse uma ameaça muito grande e ele combate aquele alérgeno de uma maneira exacerbada. Então todo o processo alérgico ele é desencadeado pelo nosso sistema imunológico, né? Ele tem essa participação muito importante. Então, elas são especialidades que estão realmente muito atreladas. E aí, quando a gente pensa na imunologia, a gente precisa pensar todo o nosso sistema trabalhando aí na defesa do nosso organismo. Uhum. E como a gente pode identificar, né, as alergias? São, né, a gente pode listar diferentes formas de alergias, mas assim, que sinal que a gente pode perceber no nosso corpo de que pode ser desencadeado por um tipo de alergia? Então, eu trabalho, né, dentro dessa especialidade, muitos tipos de alergia. Como a gente percebe, muitas vezes a gente pensa só em alergia por excesso de pele, uma lesão de pele, uma vermelhidão, mas a gente precisa pensar também nas alergias respiratórias. Muitas vezes a gente pensa na alergia respiratória só como tosse alérgica, né? Uhum. E não, às vezes uma rinite ela pode se manifestar só com uma coceira no nariz ou coceira nos olhos, também pode ser um processo alérgico, inchaço na boca, as lesões de pele mesmo, né? Manchinhas pelo corpo, coceira, descamação do corpo, tudo isso pode indicar um processo alérgico. Então, a gente precisa pensar sempre na questão respiratória também, mesmo uma falta de ar. Quando você está fazendo algum exercício e cansa muito fácil, a gente pensa muito, pode ser coração, pode ser pulmão, mas às vezes é um processo alérgico, uma asma que a gente não diagnosticou ainda, que precisa investigar. É interessante você falar vários desses sinais, porque são coisas até muito comuns, né, que a gente acaba, às vezes, deixando pra lá, não indo investigar, né? Ou até realmente não pensando que pode ser um processo alérgico, né? Eu acho que isso dificulta muito para diagnosticar isso. Exatamente, e às vezes é uma coisa assim muito sutil. Então, por exemplo, só fica coçando meu nariz e escorrendo aquela aguinha que a gente chama, né? Aquele líquidozinho transparente. E não é uma coisa que a gente costuma dar muito valor a isso, né? Mas que a gente consegue resolver muito facilmente e que às vezes é uma coisa que te incomoda e você nem percebe o quanto, né? Isso é interessante. Bom, a gente tá no inverno, quando a gente tá gravando isso é um dos dias mais frios desse ano.
Eu gostaria de saber, principalmente aqui na nossa região, que condições que mudam, principalmente nessa época do ano, ou que a gente precisa ficar mais alerta nessa época. Então, uma das questões principais aqui na nossa região, principalmente, né, é a questão do frio, que a gente costuma manter os ambientes muito mais fechados nessa época, né? Então a gente mantém janela fechada, porta fechada, que é muito gelado. Isso acaba acumulando muito mais a poeira doméstica, por exemplo, né? Então os ácaros aí que são principal fonte de rinite, de asma, dermatite atópica. Quando a gente fala na dermatite atópica também piora muito nessa época do ano por conta da água quente do chuveiro. A gente, né, não consegue tomar banho muito frio. E aí as lesões de pele costumam piorar muito por conta da temperatura da água, né? Então mais coceira pelo corpo. E além das infecções respiratórias, que nessa época do ano são muito comuns. Agora a gente percebe que está bombando aí influenza, Covid novamente, os próprios resfriados. E muitas vezes uma infecção respiratória viral pode exacerbar um quadro de asma, né? Então, ou mesmo de rinite. Então, a pessoa já tem rinite, pega uma gripe, fica muito pior, muito mais exacerbado. Então, são vários fatores que podem contribuir aí para essa piora. E a gente já falou um pouquinho sobre o clima, as mudanças climáticas, enfim, desse período, mas eu gostaria também de perguntar sobre poluição. Se você tem visto que essas mudanças, né, também com o passar dos anos, isso tem intensificado os casos de alergia. Sem dúvida, a qualidade do ar interfere muito nisso. A gente tem vários estudos, até na semana passada saiu um estudo da Sociedade Brasileira de Alergologia em relação ao aumento da quantidade de alergia que está tendo no país de maneira geral, é exponencial. Então as pessoas estão ficando muito mais alérgicas, isso a gente percebe tanto na parte da poluição, e a gente vê rinite, asma e tudo mais, quanto na parte das alergias alimentares, que tem aumentado exponencialmente. E às vezes não é só porque antes não era feito o diagnóstico, é porque realmente tem aumentado os casos de alergias. Além dos diagnósticos, eu gostaria também de perguntar para você em relação aos tratamentos, né? Que tipo de tratamento é possível fazer, principalmente pensando nas alergias respiratórias, né? E o que há de mais novo ou tecnológico, enfim, que pode auxiliar, né, na qualidade de vida, né? Então, no tratamento das alergias em si, né, como rinite, asma, dermatite atópica, a gente está tendo muita pesquisa, tem muito tratamento interessante, né, que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. A gente tem as famosas vacinas, que a gente chama, que na verdade elas não são vacinas como a gente está acostumado, né? Não são medicações injetáveis, elas na maioria das vezes a gente faz via oral mesmo, mas que elas criam uma certa imunidade àquilo que a pessoa tem alergia. E aí dessa forma melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então é uma solução muito inovadora. Além disso, hoje em dia a gente tem muita pesquisa com imunobiológico, para urticária, para dermatite, então muitos tratamentos novos, né? Que a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente alérgico. E assim também a gente tem tido bastante procura pela vacina que a gente chama que é a vacina para imunidade, digamos assim. Por exemplo, criança que pega muita infecção respiratória, né? Creche, a gente sabe que todo mês é uma infecção respiratória diferente. Às vezes está sempre tomando antibiótico, a garganta sempre inflamada. Até adulto que está tendo infecção urinária de repetição, um quadro muito comum. E a gente consegue também fazer o tratamento, a vacina, para prevenir essas infecções de repetição e acabar melhorando também a qualidade de vida dessa família, né? Porque a gente sabe que uma criança doente uma semana, a mãe não dorme a semana toda, o pai não dorme, precisa faltar no trabalho para ficar com a criança falta na escola, antibiótico, fica todo aquele ciclo que cansa a família toda, né? Com certeza, muito interessante.
Você mencionou sobre a infância e eu gostaria também de saber um pouco sobre o que é possível, ou se é possível fazer alguma coisa enquanto são crianças para não desenvolver ou talvez atenuar o desenvolvimento de alergias. A gente tem muitos estudos, né? Ainda é um pouquinho vago, mas a gente já sabe, por exemplo, que expor a criança já quando é pequenininha ao convívio com gato, cachorro, por exemplo, acaba diminuindo a chance dela ter alergia a esses animais. A exposição precoce também a alguns alimentos, precoce que eu digo depois dos 6 meses, né, na introdução alimentar, mas aos alimentos que são mais alérgenos, por exemplo, ovo, frutos do mar, camarão, o amendoim a gente não recomenda dar para crianças pequenas, mas às vezes um pouquinho da pasta de amendoim sem açúcar, só a pastinha de amendoim, para a criança provar esses alimentos que já são muito alérgenos e desenvolvendo uma certa tolerância. E aí, claro, dentro do sistema imune da criança, ali dentro da formação da imunidade, a gente sabe que muitas coisas protegem. Então, o parto normal, o aleitamento materno, a questão de não iniciar a introdução alimentar tão precoce, só depois dos 6 meses. A gente já sabe que a introdução muito cedo de fórmulas infantis, né? Então, nana, estrogênio, essas coisas, principalmente nas primeiras 48 horas de vida da criança, aumenta muito a chance dela desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, são várias coisas que a gente consegue proteger um pouquinho as crianças, mas é tudo muito subjetivo ainda, são esses meios que a gente consegue auxiliar para tentar ao máximo proteger essa imunidade. Sim, eu acho que isso vai de encontro muito com uma outra pergunta que eu tinha, como aí, não só pensando na infância, mas em nossa vida no geral, como que a alimentação e o estilo de vida também impactam nessa, para evitar as condições ou talvez melhorar, né? Sim, sem dúvidas. A gente tem muito paciente que vem à consulta pedindo como que pode aumentar a imunidade, porque está ficando gripado com muita frequência e tudo mais. E apesar da gente ter esse tratamento, né, essa vacina que eu falei para você, para aumentar a imunidade, para evitar as infecções de repetição, a gente nunca pode esquecer que isso é tudo um conjunto de coisas, né? Então, o estilo de vida, a prática de atividade física, alimentação saudável, manter a vacinação em dia, né, para outras doenças aí que a gente sabe que tem diminuído muito a vacinação para influenza, para sarampo, para rubéola, para hepatite, são vacinas já muito antigas que a gente precisa estar atento ao calendário vacinal, isso faz muita diferença. O sono, a importância do sono na nossa saúde é primordial. Dormir bem, dormir cedo, né? Ter um bom sono. Então, são vários meios que a gente consegue aumentar a nossa imunidade para talvez não precisar aí no futuro recorrer a outras formas de auxílio. Sim. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer algumas perguntas, alguns mitos que a gente tem envolvendo tanto alergias quanto a nossa imunidade mesmo, para você me dizer se realmente faz sentido ou se realmente é só os ditos populares. Tá, eu queria começar com: alergia alimentar é hereditária? Pode ter um fator, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ela acaba, né, tendo, por exemplo, não é porque o seu pai tem alergia a camarão que você vai ter também. Em alguns casos pode ser que tenha, mas não na maioria das vezes. E alergia? Ter alergia a algum alimento e ter intolerância a algum tipo de alimento, alguma proteína, enfim, é a mesma coisa? É sinônimo? Não, são diferentes. A forma que acontece a alergia, ela, como eu falei, é desencadeada pelo sistema imunológico, né? Então, o teu corpo está atacando aquela proteína, aquele alérgeno. E quando a gente fala de intolerância, o seu corpo não está conseguindo digerir ele. As formas de ação são um pouquinho diferentes. E a alergia em si, quando a gente fala em alergia a amendoim, a camarão, a leite,
na maioria das vezes, quando ela é mediada pela imunoglobulina que vai causar isso, ela pode, por exemplo, causar uma anafilaxia, uma reação anafilática, que é uma reação grave. Diferente da intolerância, que ela pode causar diarreia, pode causar vômito, mal-estar, mas ela não evolui para uma reação alérgica grave, onde a pessoa pode até morrer por entrar em contato com aquele alimento. Sim, e na intolerância é possível você voltar a consumir aquele tipo de alimento? Na intolerância, na maioria das vezes, o paciente, a gente tem o intolerante à lactose, que a gente sempre fala que é a pessoa mais negligente que tem, né? Porque sempre tem e acaba consumindo muito. Então, na intolerância, não é proibitiva da pessoa comer, né? Então, quando ela consegue, por exemplo, na lactose, utilizar a enzima, né, a lactase, ela consegue consumir sem problemas. Às vezes ela consome e passa mal, então ela consegue mediar um pouquinho melhor. Na alergia, a gente consegue, mas aí é através do tratamento, né? Sem tratamento não consegue voltar em jeito. Para realmente finalizar, lembrando que a gente está no inverno, a gente utiliza muito ar-condicionado, purificador de ar, enfim. Eles são vilões para as alergias respiratórias? Não necessariamente. O que a gente sabe que acaba sendo até pior para a alergia respiratória é o ventilador. Porque o ventilador a gente acaba acumulando muita poeira, é muito difícil de limpar, né? Todos aqueles vãozinhos do ventilador. O ar-condicionado, desde que esteja com a situação de higienização dele em dia, né, que é recomendado a cada 6 meses, ele acaba não sendo um vilão e ele algumas vezes até auxilia. É isso. Bom, Débora, gostaria de agradecer pela tua presença aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre essa especialidade, tirar algumas das nossas dúvidas e gostaria de abrir para uma última consideração que você tiver para fazer. Enfim, eu que agradeço pelo convite, tá? Qualquer dúvida que tenham, enfim, podem me procurar nas redes sociais, @Débora Bossi, bem simples no Instagram. Entrar em contato também com a Clínica Tempo, eu atendo lá. Então tem o nosso WhatsApp, lá no meu Instagram fica fácil de encontrar. E agendar uma consulta aí pra gente investigar um pouquinho melhor as alergias desse pessoal. Bom, espero que vocês também tenham aprendido, como eu, um pouco mais sobre alergias e o nosso sistema imunológico. Mais informações você acompanha em Jardim Mafra. Muito obrigada!